Está começando o novo Infinity Cast. Hoje estamos falando sobre jornalismo musical no Infinity Cast número 26. Para quem nos acompanha, ou para quem não nos acompanha, meu nome é Norton Torga, sou CTO da Infinity e o seu host aqui no Infinity Cast. Estou aqui em companhia do Ale Hostert. E aí, Ale, tudo jóia? Tudo jóia, sempre um prazer estar aqui. E hoje em especial para falar desse assunto tão interessante, né? Musical. A gente vai falar do La La Land. Não, mentira, não é disso que a gente vai falar, tá bom? A gente vai falar com a Pri hoje. Exatamente. Priscila, seja muito bem-vinda ao Infinity Cast. Ei, gente, obrigada pelo convite. Então, me chamaram porque aqui, assim, por acaso, eu sou uma pessoa que pratica jornalismo musical. Que coincidência! Não, mas falando sério, eu sou Priscila, sou de BH, sou jornalista musical já há bastante tempo, há mais de... se eu for contar tempo de estágio, dá quase uns 15 anos aí. Uau, legal. Ou talvez mais, não, eu tô velha, faz mais tempo que isso, na verdade. Já faz, contando tempo, contando o tempo de estágio, dá quase 20 anos, essa é a verdade. Só que eu me formei, já tem uns 15. Enfim, trabalhei por um tempo em redação, fazendo jornalismo musical na redação, e depois, desde 2014, criei meu próprio site, o Festivalando, junto com a Graciele, que se formou comigo em comunicação, né, na UFMG, onde a gente fez jornalismo. Desde 2020, eu sozinha toco o Festivalando, e acontece de ele estar hospedado na Infinity. Uau! Que coincidência. Pois é um site especializado em festivais de música, né, um jornalismo musical bem focado, bem nichado. É um site pioneiro no Brasil nesse assunto, né, de focar especificamente em festivais de música, e a gente vai falar muito sobre ele daqui pra frente. Que show, que bacana. Tá vendo, Ale? 20 anos de experiência na área. Você tá achando que é só você que tem 20 anos de experiência na área? Entregando a minha idade aí, rapaz. Muito bom. Eu acho que eu sou o único aqui que não tem 20 anos na área, mas eu tô quase lá. Tá quase o quê? 16, 17? Esse ano vai fazer, acho que 18 anos, se a gente for pensar. Já é 20, vai, 18 já é 20. 18 já é 20. Quando eu tinha 18, eu achava que eu tinha 20. Olha, vou ser bem sincero, quando a gente foi falar sobre o assunto do jornalismo musical, eu imaginei que fosse ser um apresentador que desse a notícia cantando rap. Mas aí depois eu fui ler o site do Festivalando e eu vi que você faz a cobertura, né, desses eventos. Isso. E eu achei super legal, cara, porque, assim, eu acho que de muita gente que tá nos ouvindo aqui deve ser o emprego dos sonhos. Porque, poxa, poder acompanhar as bandas, né, poder estar ali do lado sempre. Imagino que sempre rola ali um passe especial pra ficar de frente pra banda, não rola? Isso é mais para os fotógrafos. Os fotógrafos têm mais, ficar ali na frentezinha e tal. Eles vão fotografar, eles sempre têm o direito de ficar ali as 3, 4 primeiras músicas. A gente que só faz a cobertura, né, de texto, enfim, e a gente fica junto com o público mesmo. Mas rola uma exclusiva depois, não rola? Sim, rola. Às vezes o acesso da imprensa ali no backstage, você acaba vendo alguém também, dependendo de como tá organizado tudo ali atrás. Que show. Isso é muito maneiro, muito maneiro. Eu achei legal os marcos também do Festivalando, porque são 46 festivais, meu amigo. 21 países, cara. Olha que incrível. É muita coisa. Muito massa. Então, basicamente, você consegue viajar e curtir música ao mesmo tempo. Olha que maneiro. Sim. Tô falando. É um ou não é um emprego do sonho, Ale? Com certeza, cara. Olha, que bom que eu gosto muito do que eu faço. Porque você vai estar em crise de carreira agora. Não, eu tava pensando, poxa vida, o que eu tô fazendo da minha vida? Não, que maneiro. Priscila, como é que você chegou nesse jornalismo musical? Como é que foi essa trajetória da tua carreira? Pois é, né? Como tudo começou, vocês falaram em sonho, né? Tipo, emprego dos sonhos. E, na verdade, esse era o meu sonho. Porque eu era uma adolescente, bom, eu continuo sendo essa pessoa, assim, aficionada por música. Mesmo, assim, tipo, nerd de música, de tipo, querer conhecer uma banda e querer saber todos os discos e quando saíram todos os discos e o nome dos membros da banda e tal. E isso começou muito novo, assim, tipo, com 11 ou 12 anos eu já era essa pessoa. E eu sou da época da MTV, né? Então, assim, a MTV era a minha grande amiga, minha grande companheira, ao ponto, assim, de, tipo, eu ia pra escola, estudava de tarde,
E eu deixava o videocassete gravado, programado para gravar a programação da MTV para eu poder assistir quando eu chegasse em casa, porque, né, tipo, não existia streaming, Que legal. né, mal internet, não tinha como ver as reprises, então eu gravava os programas para assistir quando eu voltasse, assim, de tanto que eu gostava. Tinha várias pilhas de fita cassete. Pri, só te interromper um minutinho. Pra quem nasceu na geração TikTok, pessoal, o VHS era um Tecnologia dispositivo- top. era um Tecnologia dispositivo- primitiva. Era um dispositivo que você conseguia gravar a televisão numa fita. Tá, pessoal? Uhum. Fita, pra quem não conhece. É a avó do pendrive. Exatamente. Pode Era continuar. tipo um Pri. disquete pra televisão. E também acho Isso. que vocês nem devem O saber pessoal que é não vai saber o que é disquete. disquete. Tem uns, acho que nem pendrive deve saber. Se Pois bobear. Pois é. Tenta gravar aí a MTV no teu celular. Tenta. Ah, rapaz, a gente conseguia gravar, e você? Pois é. Pois é. E você ainda podia escolher se você gravava em uma única fita, em 2 horas, em 4 horas ou 6 horas. Tá vendo? Né? Incrível. E tinha gente que tinha um Betamax ainda, que era mais chique ainda. É. Teve. Deve ter sido muito mulher de fase nessa época. No Raimundo. Mas, Pri, pode continuar, desculpa interromper. Sim, não imagino. Enfim, eu era essa pessoa, essa adolescente. E eu gostava muito também, obviamente, de ler, de escrever, que acho que já é uma coisa também que já meio que te leva para essa área de jornalismo. E eu não sei dizer assim, exatamente quando que veio esse toque para o jornalismo musical, mas eu tenho uma memória muito clara que, assim, eu na biblioteca do colégio e tinha assinatura de jornal, né, de vários jornais, e aí um dia eu entrei e vi a Folha de São Paulo, e aí na capa tinha uma chamada para uma reportagem sobre o Free Jazz Festival, que era um festival que existia ali nos anos 90, Uhum. e que eu já estava ouvindo falar há muito tempo na MTV, né, que ia vir em banda X, banda Y, e aí eu peguei para ler aquela reportagem. E aí era uma entrevista com o Massive Attack, que era uma das bandas que estava vindo, e eu lembrei de ter visto o clipe deles, de ter visto falar na MTV, e aí me deu aquele toque assim, tipo, olha, tem gente que trabalha falando sobre isso. E tem uma faculdade sobre isso, que é jornalismo. Uhum. Eu tenho muito essa lembrança, assim, então eu não sei se exatamente ali eu decidi que eu ia ser jornalista, mas ficou muito claro pra mim ali que era uma coisa muito legal de se fazer. E mais ou menos, mas ali naquela idade já, de 11, 12 anos, eu já sabia que eu ia seguir isso, assim, que ia ser jornalista, e para ser jornalista musical, Uhum. escrever sobre música. E assim foi, fiz faculdade de jornalismo, e felizmente, assim, já nos estágios eu já consegui mais ou menos já ir para essa área. Eu comecei fazendo estágio na rádio UFMG Educativa, que era a rádio lá no campus da UFMG, onde eu me formei. E depois de um ano, assim, fazendo jornalismo geral e tal, eu consegui ir para a área que fazia os programas culturais, e aí eu já comecei a entrevistar músicos, a cobrir os primeiros festivais, e depois eu fui trainee da TV UFMG, e aí eu cuidava da agenda cultural, enfim, e aí quando eu me formei, fui trabalhar no jornal O Tempo, daqui de BH, e já fui cobrir também cultura, música. E desde aquela época também, por isso que eu falei que já tem quase 20 anos isso, assim, quando eu comecei o estágio na rádio era 2005, então já são quase 20 anos. E aí nos 4 anos de jornal também passei escrevendo sobre música, entrevistando artista, indo show, enfim. E a gente chegou uma hora que eu não estava muito mais me satisfazendo exatamente com aquilo, com aquele formato. Assim, o jornalismo musical em si continuava, ainda continua sendo o que eu gosto, o que eu quero fazer, mas eu senti que eu precisava fazer alguma coisa diferente. E aí veio a ideia do Festivalando, foi quando ele surgiu em 2014. Que foi juntar também outra vontade, outro sonho que eu tinha, que era... Não sonho, né? Outra paixão que eu tinha, que era viajar. Já tinha um tempo, assim, que eu tava começando a fazer viagem pro exterior e, assim, eu reservava a viagem toda bonitinha, comprava passagem, reservava o hotel e pensava assim, agora eu vou procurar um festival na Europa pra ir. Porque, né, eu sempre viajava em junho, julho, que é a época que é o auge dos festivais. E aí, quando eu ia olhar as datas, eram datas fora da data que eu tinha marcado viagem.
isso aconteceu um ano, isso aconteceu no segundo ano, eu pensei, cara, isso tá errado, eu tenho que fazer uma viagem em função dos festivais. E foi aí que eu tomei essa decisão de que no ano seguinte eu ia fazer uma viagem para festivais. E aí, pouco a pouco, as coisas foram amadurecendo, eu fui percebendo que dava para fazer algo maior que isso. Conversei com a Graciele na época, que estava planejando uma viagem também, mais ou menos no mesmo período, para a Europa também. E aí nasceu a ideia do Festivalando, e tá aí desde hoje até hoje, já vai fazer 9 anos em junho. Uau! É isso que eu chamo de laser focus, né? Tipo, ter o foco na missão, né? Direto ali. Exatamente. E acreditar no sonho. Parabéns, é uma sonhadora que conseguiu chegar lá. Obrigada. Eu fico muito feliz quando as pessoas conseguem chegar, porque não é fácil, né? Todo mundo desacredita. Geralmente, quando você tem essa precisão no que você quer fazer, é muito obstáculo, mas você conseguiu, parabéns. Isso é muito legal. Obrigada. Isso é muito maneiro. Caramba mesmo. E aí você... Rapidinho, Ale, só interrompendo. E aí você... Como é que foi o primeiro festival que você conseguiu ir nas suas viagens? Fiquei curioso pra saber, tipo, qual foi o primeiro que você falou, eu vou nesse? Foi o Roskilde Festival, que acontece em Roskilde, na Dinamarca. Que é um festival que acontece desde os anos 70, ele completou 50 anos no ano passado. É um festival super antigo, gigante. Ele acontece durante uma semana. Roskilde é uma cidade pequenininha que fica perto de Copenhague, sei lá, tipo meia hora, 40 minutos de trem, bem pertinho. Uhum. E ele foi escolhido porque, por um acaso, a Graciele estava indo pra Dinamarca, ela já tinha um lugar, né, um esquema para ficar lá, ela falou, vamos começar por ele. E a partir daí foi desenrolando todo o roteiro. E daquele ano, tipo, teve show dos Rolling Stones, só isso. Teve, quem mais tocou? Jack White, Arctic Monkeys. Ele sempre tem artistas brasileiros, então naquele ano o Emicida fez show também, enfim. Todo ano tem artista brasileiro, naquele ano o Emicida fez um show. E meio que foi por isso, assim, foi mais um pouco até de conveniência, né, pelas condições da viagem que a gente tinha ali naquele momento. E a partir dali a gente foi desenhando o roteiro. Essa primeira viagem que deu origem ao Festivalando foi uma viagem de mais ou menos 2 meses, que a gente, em alguns momentos, foi em festivais juntas e outros a gente separou. Acho que no total deve ter dado aí uns 8 festivais, assim. Depois do Roskilde eu fui pra Suíça, pro Montreux... Não, mentira. Antes a gente foi para um festival pequenininho na Suécia, que chamava Popegoia, era um festival de bandas super alternativas, ele não existe mais. Aí depois eu fui pro Montreux Jazz Festival na Suíça, ela foi pro Wacken, na Alemanha, que é um dos maiores festivais de heavy metal do mundo. Aí depois eu fui para Berlim, pro Resist to Exist, que é um festival de punk. Depois a gente foi pro Brutal Assault, que é um festival também de heavy metal na República Tcheca. E a gente terminou na Hungria, no Ziget Festival, em Budapeste. Uau, caraca. E eu fico imaginando assim, tem que ter uma energia, né, pra poder ficar lá junto com a galera, uma semana de festival e coisa do tipo. E isso ainda tá no trabalho, né? Então você teve que gravar muita coisa, né? Escrever muita coisa, né? Sim, teve muito pré-planejamento, assim, tipo, né, desde daquela época até hoje, assim, decidiu ir no festival, ver tudo que vai ter, como que é o festival, como que ele se organiza, e decide dia por dia o que você vai fazer, para onde você vai, né, que áreas do festival que você vai visitar, para depois escrever, produzir algum conteúdo. E naquele momento ainda tinha o fato de que o Festivalando estava começando, então, tipo, toda a ideia que a gente tinha, todo o projeto editorial que a gente tinha na cabeça, ele estava sendo executado ali, né, pela primeira vez. Então, teve muito também esse trabalho de combinar, né, bater uma coisa com a outra, a ideia que a gente tinha em mente com o que a gente estava fazendo ali na hora. Mas, assim, eu pelo menos falo por mim, como eu já fazia isso há muito tempo, de ir em show, de cobrir esses eventos, era só mais um evento que eu tava cobrindo, assim, e continua sendo assim. Eu tiro um momento, às vezes, para fazer o que eu quero, para ver um show que me interessa, mas sempre é muito fácil para mim fazer essa divisão do que é trabalho, do que é o meu interesse pessoal, e o foco, na verdade, é sempre muito maior no trabalho mesmo. Eu tava até pensando isso outro dia, assim, tipo, que já tem
anos e anos que eu não sei o que é ir em um show ou um festival e não ter essa visão profissional, sabe? Assim, eu não sei qual foi a última vez que eu fui pra me divertir 100%. E eu acho que, na verdade, eu não consigo. Não consigo, assim, eu não consigo mais ir no festival e só curtir, porque, assim, o Festivalando, além de fazer a cobertura de festivais, ele tem muito esse propósito, assim, de ter um olhar crítico em relação aos festivais do ponto de vista do público. O que tá funcionando, o que não tá funcionando, por que tá bem organizado, o que não tá, que problema que ele tem, que problema que ele não tem, o que atrapalha a experiência de quem tá ali. Então, eu acho que se eu for num festival em que, teoricamente, eu não tenho que cobrir, que eu não estou lá a trabalho, eventualmente eu vou ficar lá procurando coisa, vou ficar, não, isso aqui não tá certo, eu tinha que falar sobre isso aqui tá no texto, sabe? Eu acho que eu não consigo. Acho que esse olhar do trabalho já tá, assim, incrustado aqui e já era. É porque eu vi que tem 1.500 artigos, mais de 1.500 artigos no Festivalando, né? E eu imagino que seja bem assim mesmo, que você não consegue não olhar para aquilo de uma forma a querer escrever algo, porque 1.500 é um bom número de artigos, né? Sim, é bastante coisa. Há tanto tempo, né? Agora, você produz esse conteúdo todo sozinho ou você tem uma equipe para isso, para te ajudar? Não, sozinha, assim. Até 2020, né, era eu e a Graciele, nós duas fazíamos, e depois que ela saiu, só eu, assim. Porque é meio louco, né? Assim, as pessoas sempre olhavam para o festival e tinha essa ideia de que era, sei lá, tipo um portal, uma redação, tipo, falou de São Paulo, 500 repórteres e tal. Mas no fundo, assim, acho que ele pode passar essa impressão, mas a verdade é que ele nunca teve o propósito de ser um site para dar as últimas notícias do dia sobre os festivais. Ele é um guia, um grande manual de consulta. Então, em vez de criar muito conteúdo, porque tem um monte de notícia, um monte de novidades saindo todo dia, a ideia é produzir conteúdo mais prático e que seja mais perene, mais duradouro. Então, assim, no fundo, não tem tanto conteúdo assim sendo produzido. O volume grande é porque já tem muitos anos, porque já tem muitos festivais. Claro que tem uma regularidade de produção, tipo, toda semana tem publicações, mas a ideia não é produzir em volume, é produzir poucos conteúdos, graças, não sei o que seria pouco, o que seria muito, mas poucos, mas que sejam duráveis. Por exemplo, mês que vem tem Lollapalooza, e aí no início do mês agora eles anunciaram que começaram a entregar as pulseiras do festival. E provavelmente na semana que vem, passando o carnaval, eles devem anunciar que começou o crédito, o período para colocar crédito nas pulseiras. Se fosse um portal de notícias, eu teria feito um texto falando lá no início do mês, olha, já pode pegar a pulseira do Lola. E na semana que vem, eu ia fazer outro falando, olha, já pode colocar crédito na pulseira do Lola. Mas não, tipo, eu tenho um texto que eu fiz, sei lá, 3, 4 anos atrás, que é o guia da pulseira do Lollapalooza. E eu vou atualizando, renovando ele conforme as informações vão chegando, conforme a dinâmica da pulseira vai mudando. E é isso, entendeu? Então, por um acaso, tipo, ele já é um dos mais acessados nesses últimos dias. Só porque todo mundo tá precisando dessa informação. Que massa. Mas assim, essa é a ideia, sabe? De modo geral, assim, pegando um exemplo bem específico. Então, no fundo, é bem factível ter só uma pessoa fazendo conteúdo, porque a questão aqui não é o volume, é muito mais a vida útil longa do conteúdo. E um segundo ponto que eu acho que é muito importante, assim, é que no fundo, o Festivalando também sempre teve essa ideia de ter uma perspectiva muito pessoal. Assim, dicas de festivais, compartilhamento de experiências, mas a partir do que eu acho, a partir do que a Graciele na época achava. Assim, então tem essa marca pessoal muito grande. As pessoas sabem, quem acompanha, quem lê, sabe que sou eu, a Priscila, que estou falando aquilo ali. Então acho que para não perder também esse tom, essa marca pessoal, autoral, acho também que é legal manter comigo. Que massa, que massa. Então é mais um guia dos festivais do que realmente só notícias, né? Não é. Entendi. Então, olha, quando eu for no próximo festival, com certeza. Tem que consultar o Festivalando. Por favor. Que massa. Deixa eu te fazer uma pergunta, assim, um pouco fora, talvez não seja tão fora assim do tema, mas o pessoal de festival contacta você para poder, sei lá, conseguir uma consultoria? Porque já que você foi em tantos festivais, entende como é que funciona? Como é que é isso? Alguns festivais fazem muita questão de
de levar a gente para cobrir, assim. Ah, entendi. Já aconteceu desse caso, de festivais Eles entrar em solicitam, contato, então? sim, para fazer cobertura, tipo, Uhum. com 6 meses, por exemplo, o Festivalando, na época o Lollapalooza tinha um programa de embaixadores, e aí convidaram o Festivalando para fazer parte desse programa. Que Durou, acho que legal. 2 ou 3 anos, então a gente foi cobrir como embaixador do Lola. O MADA, que é um festival lá do Rio Grande do Norte, de Natal também, fez isso quando eles completaram 20 anos. E já teve outros casos também que às vezes a negociação empaca algum ponto, mas né, não se concretiza, mas os festivais demonstram esse interesse da gente estar lá para fazer a cobertura. Entendi. Que massa, que massa. Um dia vai ter um festival da Pri. Nossa senhora, eu não sei se eu quero, porque assim, eu sou uma pessoa que tô do outro lado criticando os festivais. Criticando. Não criticando, falando mal por falar, mas eu tô sempre ali tendo coisa olhar crítica. É muita responsabilidade, assim, teria que ser um festival 100% perfeito. Caraca. Sem Mas falha nenhuma. É assim que surgem os bons produtos, os bons negócios. Com alguém que teve uma experiência que precisou ser melhorada e a pessoa com a expertise que ela adquiriu, ela vai lá e melhora. Sim, sim. Olha, não sei você, mas eu iria no festival do Festivalando. Sem dúvidas. Ai, gente, obrigada. Sem dúvidas. Bom saber, já tem o primeiro e segundo ingresso, já tá com vocês. Exatamente, Que mais massa, famílias, né? Mais esposa e tal, então 4 ingressos já tá garantido. Que massa, que massa. Mas só retomando isso que você perguntou, assim, isso é algo que eu penso em fazer em algum momento, né, uma consultoria, algo nessa linha, porque eu não sei até que ponto que os festivais, de fato, estão, assim, pensando nas pessoas quando eles criam um evento, sabe? Uhum. E insisto, né, já falei isso algumas vezes, mas o Festivalando sempre foi isso, assim, os festivais do ponto de vista das pessoas, de quem vai lá para curtir a coisa. E por coisas que acontecem em festivais no Brasil, pelas reclamações das pessoas, às vezes eu fico com essa dúvida, assim, até que ponto os festivais estão interessados, se eles realmente consideram a experiência das pessoas de verdade, ou se eles falam da tal experiência só por uma razão de marketing. Então, eu sim gostaria muito de poder, em algum momento, levar essa perspectiva para dentro dos festivais, né, para a organização, e não só como uma cobertura ali no site. E isso é legal, né? Porque quando você tá junto com o povo, com a galera, você tem essa noção. Se você estivesse lá no camarotezinho VIP, lá na área da frente, talvez você nem ia perceber isso. Sabe? Você não sabe. E assim, eu sou a pessoa que, tipo, Lollapalooza, vamos de metrô, é pra pegar o metrô? Então, assim, eu pego o metrô. Eu lembro, teve um ano, por exemplo, que na volta, na sexta-feira, o primeiro dia na volta, deu uma pane no metrô, no trem da CPTM, na linha Esmeralda, e o trem ficou parado, sei lá, uns 10, 15, 20 minutos, porque deu uma pane elétrica lá. E aí eu comentei isso e eu lembro de uma pessoa falando, tipo, vocês foram o único veículo que falou disso. Mas é porque provavelmente eu sou a única jornalista que vai e volta de metrô, entendeu? Mas eu preciso fazer o que as pessoas estão fazendo para ter essa ideia. Para ter o feedback, né? Para poder entender realmente qual que é a experiência do cliente deles, né? Do participante. Que legal, que bacana, que bacana. Uma dúvida, você já chegou a cobrir algum festival que não fosse de música, tipo festival de negócios ou coisa do tipo? Mais ou menos. Eu teve uma vez que eu viajei para Nova York, e aí eu cobri um festival de música lá, o Governors Ball, e eu cobri um outro festival pequenininho, eu esqueci o nome dele agora, mas era no Brooklyn, assim, era mais um festival assim, de inovação, meio que um micro South by Southwest, mas só do Brooklyn, assim. Entendi. Poxa, que massa. E aí tinha palestras, tinha sessões de cinema, e tinha shows, mas shows menores também, assim, tudo dentro do Brooklyn. Que massa, que massa. A gente vai patrocinar um festival esse ano. Vai ser aqui em São Paulo, o maior evento de negócios da América Latina. Pois é. E aí eu lembro deles comentando o seguinte: a gente montou o maior food park da América Latina dentro do festival. De tão grande que era o festival. Eu falei assim, caraca, olha a grandiosidade que é um festival, né?
Uhum. tanto de gente que vai lá. Por exemplo, um Rock in Rio da vida, que vai, sei lá, 100, 200, 300 mil pessoas. Tipo, é muita coisa, cara. Eu vim de uma cidade que tinha 100 mil habitantes. Então, É tipo uma cidade. é uma cidade, É uma cara. cidade. O festival que eu falei no início, Wacken, na Alemanha, né, que é um festival de heavy metal, ele acontece numa cidade alemã que chama Wacken, por isso que ele tem esse nome. É uma cidadezinha pequenininha, tipo, tem, sei lá, 10 mil habitantes, só que nos dias de festival, ele fica com 100 mil habitantes. A cidade fica com 100 mil habitantes, que é tipo, é só a galera que vai pro festival, porque fora isso é um negocinho minúsculo, assim, na Alemanha, no interior da Alemanha. Eu imagino que as 10 mil pessoas que moram lá se preparam pro festival, né? Deve ser. Não tem outra coisa pra fazer. Prega todo mundo lá. Exato. Deve ser, tipo, todo mundo vivendo em função do festival em si, né? E caraca, 10 vezes a população do lugar temporariamente. Nossa, como é que deve ser a logística disso? E você cobre isso, né? Você consegue falar para as pessoas como é que foi andar no metrô, como é que foi chegar no lugar, né? Então Sim, você tem tipo, essa vivência. essa é a maior preocupação do Festivalando, assim, tipo, como que chega, como que volta pra casa, quanto que você vai gastar, como que você se prepara pra comprar o ingresso, porque, tipo, tem festivais que são muito complexos, tipo Tomorrowland, que é um festival de música eletrônica lá da Bélgica. Ele teve aqui edições no Brasil em 2015, 2016 e tá voltando agora, em 2023, né? No fim do ano ele vai voltar pro Brasil. É um Sério? Que legal. complexo. Sim, vai ser em Itu, em outubro. E, assim, tem N categorias de ingressos, e aí tem o camping, porque é um festival de acampamento, e pro camping tem 10, 15 categorias diferentes. Eu tenho um texto, né, que é o guia de ingressos para o Tomorrowland, e quando eu vou atualizar esse texto, assim, é um tratado. Eu fico 2, 3 horas para atualizar, porque é um negócio complexo, e é cheio de comentários, eu recebo e-mail, as pessoas têm muita dúvida, porque é um negócio complexo mesmo. Tem festival que é quanto maior o festival, quanto mais gente se envolve viagem, se envolve acampamento, precisa mesmo de muita informação, de muito planejamento também da parte de quem está indo. Então o Festivalando foca muito nisso, assim, no planejamento para os festivais. Entendi. Também. Que massa, que massa. Com certeza, eu devo ir em um desses festivais que você comentou, e aí eu vou conferir o guia lá e eu vou te dar minha opinião como leitor. Beleza, tô guardando. E vou contar contigo para ser minha consultora. Estamos aí. Pri, deixa eu te perguntar. Você falou de fazer a cobertura, né? De fazer o evento e tudo mais e tal. Como é que funciona as redes sociais no papel? Porque você comentou que não são notícias, né? Mas você tem o guia e tal. Você usa as redes sociais em complemento, ou você acha que não, a rede social não ajuda? Ou ao contrário, tá sendo mais rede social do que blog? Como é que tá sendo essa dinâmica? Não, assim, o site sempre foi o centro de tudo, continua sendo, nunca deixou de ser. E acho o que aconteceu, sempre teve redes sociais, desde o início também, continua tendo, mas o que aconteceu de uns tempos para cá, e mais especificamente depois da pandemia, é que elas mudaram o papel, e acho que elas mudaram a importância, assim. Elas nunca foram tão importantes quanto o site, e elas deixaram de ser menos importantes ainda por conta, assim, de uma série de reflexões que eu fiz. Mas por muito tempo elas eram, assim, o lugar principalmente para distribuir o conteúdo do Festivalando. Então, assim, o Facebook ainda era alguma coisa naquela época, ainda em 2014. Tinha uma maldadezinha nesse comentário. Só um pouquinho. Gente, que o Zuckerberg não nos ouça. Mas enfim, então começou com o Facebook, com o Twitter, Instagram, um canal no YouTube também que é muito difícil de manter. Enfim. A gente hoje sabe como é. Né? Pois é. E hoje tá só com o Twitter, deixei só o Twitter e o Instagram. E o que acontece, assim, né, na minha opinião, além do Festivalando sempre ter sido o produto principal e o foco de tudo, rede social consome muita energia. Eu tenho uma relação muito atribulada com as redes, com os algoritmos, né, de me estressar, de ficar com raiva, de achar que meu trabalho é um lixo, porque o algoritmo não quis mostrar pra mais gente. Decidiu que o teu conteúdo não merecia chegar, né? Não merece. Você não merece. Enfim. E no período da pandemia, que eu tive que parar com tudo, porque, enfim, tinha que parar. Eu não tinha o que fazer. E eu passei a refletir muito sobre o que fazer dali em diante com o Festivalando.
eu percebi que o valor sempre esteve no site. Tudo o que o Festivalando conquistou foi pelo site. E outra coisa também que a proposta que ele tem, ela se adequa a um site. Eu não consigo adaptar essa ideia dos guias e das dicas tão facilmente assim para as redes sociais. E principalmente eu não consigo atender o que as redes querem, que é estar lá postando todo dia, o tempo todo, porque senão o algoritmo fica chateado com você e tá de mal e não vai querer mais falar com você, entendeu? Não é isso o Festivalando, sabe? Não é ficar postando o tempo todo, não é tá ali em cima da hora, em cima do lance, é outra coisa. É produzir esse conteúdo de vida útil longa, igual eu falei, tipo do post lá do Lola, da pulseira do Lola, que é um post de 5 anos atrás e que ele continua sendo um dos mais acessados. E eu só consigo isso num site. Eu não só consigo isso no site, como isso é o que importa pra mim, na verdade, sabe? Não é produzir um post hoje, sei lá, no Twitter e no Instagram que vai viralizar e amanhã ele morreu e não existe mais. Eu fico extremamente satisfeita de ver que um texto que eu escrevi 5 anos atrás, ele continua sendo útil para as pessoas. Esse é o propósito, sabe? Eu falei do Tomorrowland, que tá voltando pro Brasil, que começou lá em 2015. Um dos posts dos 5 mais lidos no site desde dezembro, quando foi anunciado o Tomorrowland, é um texto que eu escrevi em 2015, falando dos ingressos. Um texto de 8 anos atrás. Ele continua sendo útil para as pessoas. E quando eu vejo isso, eu fico muito satisfeita e eu fico mais motivada a falar, tipo, é isso. Eu vou focar aqui no site, não naquele post no Twitter que tá ok. Chegou para sei lá quantas mil pessoas hoje, mas tipo, amanhã ele morreu e ninguém lembra mais, porque já tem 500 outros posts lá na timeline, sabe? Então, as redes tinham esse papel antes da pandemia, né, de distribuir o conteúdo do Festivalando, e o que eu fiz agora é reduzir as redes, é só Twitter e Instagram, e adaptar elas o máximo possível ao que eu quero propor com o Festivalando. Então, assim, o Twitter eu acho que é um lugar muito legal para dar notícias no dia a dia, que não me exige muito, não me toma muito tempo. Às vezes eu só dar um RT com um comentário no post de um festival lá que deu alguma novidade. É muito legal para conversar com as pessoas, para sentir como que as pessoas estão em relação ao Festival X, ao Festival Y, a recepção delas. É muito legal isso, para ter esse termômetro. E o Instagram, ele funciona muito bem, e somente quando eu estou cobrindo os festivais. Então, quando eu cubro o festival, tem stories. Tipo, eu fico 3 meses sem postar. Aí eu vou no festival, tem 150 stories uma semana. Que massa. Mas é porque assim, é isso que funciona, assim. Antes das redes, dessa mudança, da pandemia, eu tentava ter um cronograma de postagem no Twitter, no Instagram, no Facebook, e era um sofrimento, porque eu tinha que ficar inventando conteúdo. E inventava conteúdo, tipo, às vezes eu não tenho o que dizer, mas eu tenho que preencher alguma coisa ali naquele cronograma, porque o algoritmo quer. E você não tá dizendo nada, o conteúdo não é útil pra ninguém, e não funciona, sabe? E aí quando eu parei pra pensar em tudo, eu falei, não, chega, acabou, não vai ser assim. Sabe, o que eu tenho pra dizer que funciona pro Instagram é só quando eu tô num festival, então eu vou postar quando eu tô no festival. Se eu for em 5 festivais em um mês, eu vou ficar o mês inteiro postando. Se eu demorar 3 meses pra voltar aí em um festival, eu vou ficar 3 meses sem postar. Mas o site, ele tem uma regularidade e eu consigo manter um ritmo que é muito de acordo com o propósito dele, e eu recebo em troca. Eu vejo o resultado ali. Todos os resultados que eu sempre tive foi pelo site. Tudo que eu ganhei foi pelo site, tudo que eu conquistei foi pelo site. Então, eu tô com ele, não abro, e redes estão aí quando der. Que bacana, que bacana. Legal mesmo, porque a tua criança já tá com 8 anos, então show de bola, né? Pois já é um menininho grande já. Faz um tempinho já. E é bacana, você comentou, é uma ótima reflexão. A rede social parece que ela distribui conteúdo no 2x, né? Parece que todo o conteúdo é aquele conteúdo rápido, que tem que durar 30 segundos, e você tem que falar o máximo de coisa possível, encher um monte de linguiça, porque tem que estar postando sempre, e às vezes nem tem como você realmente gerar conteúdo assim. Eu vejo isso, pelo menos, em algumas pessoas que eu sigo no YouTube, principalmente. Eu particularmente prefiro mais o YouTube do que Instagram e etc, justamente por conta de ter um conteúdo com um pouco mais de densidade. Sim, as pessoas sentam, param, fazem um roteiro para aquele vídeo. E o legal é que os canais que eu mais gosto são os canais que postam, tipo, uma vez ao mês. Mas é um conteúdo muito bom.
Eu sigo um rapaz que ele chama DIY Perks, né? Que seria... O cara basicamente é um MacGyver de artesanato, assim, da vida, né? Uhum. Ele chega e fala assim, vou construir um submarino caseiro. Aí ele literalmente faz um projeto inteiro, ele projeta o negócio, ele imprime a impressora 3D, aí ele... É tudo assim, complexo pra caramba. Ele realmente leva um mês pra produzir aquele conteúdo. Mas é um vídeo no mês. E é um conteúdo muito bom. Então não tem que ter essa necessidade o tempo todo. E se você for no Instagram da vida dele, ele movimenta pouco. Então, mas tem um conteúdo muito legal e é legal seguir esse tipo de canal. Então essa reflexão que você fez realmente é uma coisa que eu também vejo muito isso, pelo menos eu pessoalmente. Assim, eu acho que 90% do mundo não vê dessa forma, né? Infelizmente, todo mundo. É meio que nadar contra a corrente e fazer uma aposta. Assim, às vezes eu acho assim que, tipo, eu tô perdendo muito, eu vou ficar pra trás por fazer essa escolha, sabe? De não focar em rede social, de não crescer em rede social. Mas é a escolha que eu tenho por hora. Exato. A gente tem isso também no nosso blog. A gente tem um blog da Infinity, né? E a gente tem que postar no blog, né? Pra poder ter conteúdo. A gente tenta fazer uma postagem por semana. Nem sempre a gente consegue. Mas a gente tenta focar em fazer um conteúdo de qualidade. Então, tipo assim, ok, pode ser que demore um pouquinho mais pra gente fazer, mas vamos fazer um artigo um pouco mais extenso, que vai detalhar todos os pontos, falar mais sobre, ter até, às vezes até a gente coloca uma sessãozinha de FAQ, né, de dúvidas frequentes, que eu acho que você também deve fazer isso nos festivais, né? Sim. E é legal isso, porque a pessoa tem a possibilidade de ela poder consumir aquele conteúdo com calma, como se ela estivesse lendo uma revista, né? Saudades, inclusive. Gostava muito de ler revistas. Nossa, eu ainda tenho uma pilha aqui que eu não consegui me desfazer delas. Pois é. E é legal isso que você comentou também do conteúdo ficar por mais tempo, né? Mais perene. É uma vantagem do site, né? Pessoal, exatamente. Ela busca, às vezes, igual você comentou, um artigo de 2015, ainda tem conteúdo relevante. Você não consegue sem rede social de jeito nenhum. Não tem como nem você pesquisar conteúdo em rede social, né? É difícil. A busca é patética, assim, Exato. né? Exatamente. E aí, pra quem consome conteúdo, isso é ruim, porque se você quer recuperar uma informação e você não consegue, eu acho que é pior ainda pra quem produz conteúdo, porque é como se o conteúdo fosse descartável. Produzir conteúdo não é fácil, assim, mesmo uma coisa muito simples, às vezes um fio no Twitter ou uma sequência de stories no Instagram, às vezes você tem que... Se você quer fazer bem feito, você vai gastar um tempo produzindo aquilo ali. Você tá produzindo aquilo ali pra, tipo, amanhã já não valer mais nada. Sabe? Tipo, você tá jogando seu trabalho no lixo. Mas eu não tô jogando meu trabalho no lixo quando eu escrevo um texto. Porque eu escrevi ele 8 anos atrás e ele é um dos mais lidos hoje, sabe? Então, sim. Eu acho que quem produz conteúdo tem que pensar muito nisso. Bem isso. Mas, Pri, você falou um pouquinho sobre a pandemia, né? Como é que foi que a pandemia te afetou? Porque você trabalha com entretenimento, né? E o que ela fez com o Festivalando durante esse tempo? Como que afetou? Você imagina, agora a gente ri, assim, ri de nervoso, mas assim... Pois é. Tudo! Né? Pensa, era um site de festivais de música e que viaja para festivais de música. Não podia viajar na pandemia. Não podia fazer evento, aglomeração, tipo... Foi devastador, assim, basicamente isso. Você teve que cobrir lives, então, né? Eu lembro que no início teve muita live, né? Teve uma onda de lives, assim, nos primeiros meses. Acho que quando todo mundo ainda achava que, tipo... isso Todo não vai durar sertanejo muito tempo. tava no domingo no YouTube, né? Não, e assim, teve festivais também que fizeram lives, que chamaram artistas, ou que reprisaram shows antigos, shows que nunca tinham passado, tipo, teve de tudo, no mundo inteiro, assim. E eu lembro até de ficar fazendo uns posts dando o calendário de lives, o que ia rolar, mas assim, chegou uma hora, quando deu pra perceber que, não, tipo, o negócio é sério e vai demorar, que eu senti que não tinha muito o que fazer. Que era sentar, parar e esperar. Puxa. E quando eu comecei a olhar os dados também do site, os acessos, tipo assim, o que eu levei... foi 2020, né? Então 6 anos, o festival tinha 6 anos. O que eu levei 6 anos pra construir em termos de audiência, tipo assim, um mês, afundou, tipo... O gráfico até 2020 de acessos era assim, né? Uma curvinha subindo. Aí você tem uma linha vertical assim caindo. É 2020. E começou a recuperar em 2021, aí caiu porque as coisas pioraram de novo, aí desde o ano passado que ele começou a subir de novo. Mas basicamente foi isso, assim, tipo, a pandemia sugou tudo. Não tinha, né, ninguém tava procurando nada sobre o festival, porque não ia acontecer festival, e chegou um momento que ficou muito claro que não tinha muita perspectiva de quando ia voltar a ter. E foi aí que eu
vi que não tinha muito o que fazer. 2020, 2021 foram períodos muito irregulares, assim, em termos de conteúdo, porque não tinha o que falar. Eu me senti realmente de mãos atadas, assim. Não tinha nada acontecendo, não tinha o que falar. Mas foi aí também que eu comecei aproveitei esse tempo para começar a fazer reflexões sobre o Festivalando, sobre que rumo levar, o que fazer, porque raramente a gente consegue fazer isso, assim. A gente tá sempre fazendo as coisas ali, tipo, andando com o trem em movimento, né? Você tá executando e ao mesmo tempo planejando e refletindo o que você precisa fazer lá na frente, e acho que nunca, em nenhuma outra condição, eu teria essa coragem, tipo assim, não, vou parar tudo, vou sentar e só vou pensar em como fazer, como agir a partir de agora. E o que acontece é que a pandemia me obrigou a fazer isso. Então, ela teve esse efeito super negativo, obviamente, mas ela teve esse efeito inesperado, não vou falar positivo, porque enfim, o melhor teria sido não acontecer a pandemia, mas teve esse efeito positivo, inesperado, de me dar um tempo para pensar, assim, tipo, o site já estava com 6 anos naquela altura, então assim, era realmente um momento para repensar os caminhos, o que fazer daqui para frente, o que eu quero fazer, o que eu não quero, para onde que eu quero levar ele, para onde que eu não quero. Então foi um momento legal de repensar. E aí eu tô começou um processo longo que eu acho que eu ainda tô dentro dele, de reformular algumas coisas, de colocar algumas ideias em prática. Mas eu tô muito satisfeita, assim, com todas as ideias e com o planejamento que eu fiz, e conseguir pensar ele mais a longo prazo, assim, não tá só focado ali no dia a dia, no que eu tenho que fazer hoje, no que eu tenho que fazer amanhã. Hoje eu tenho uma visão muito melhor, assim, dos rumos dele daqui pra frente, e isso veio nesse período que eu precisei parar, não tinha o que fazer. É elogiável você ter conseguido aproveitar esse período tenso, difícil, para se autoavaliar e melhorar, né? E evoluir Sim. como pessoa, como estrategista, como empreendedora. Muito legal, parabéns, viu? Obrigada. Exatamente. Não é todo mundo que tem essa resiliência. Exatamente, essa é a palavra mesmo, resiliência. Exatamente. Foi bacana. muito isso. Pandemia foi um negócio terrível. Tá um pouco ainda, né? Vira e mexe tem algum tipo de pico, mas eu acho que graças a Deus as coisas estão se ajeitando e agora estão voltando os festivais, e agora o Festivalando vai bombar mais do que nunca, né, Pri? Vai. Agora sim, esse ano muito mais, até eu já tô sentindo uma grande diferença em relação ao ano passado, assim. Que o ano passado começou com aquele surto da Omicron, né? Então eu lembro assim, tinha festivais agendados para janeiro e fevereiro que acabaram cancelando. Eu lembro que a essa altura rolava uma dúvida assim, se ia ter Lollapalooza ou não em março. Todo mundo tava com medo até do Lollapalooza ser cancelado, mas acabou que ele aconteceu. Acho que foi o primeiro grande evento assim, de alcance nacional. Foi ele. E aí acho que meio que todo mundo tava esperando isso acontecer. Tipo assim, ele aconteceu e não teve nenhuma grande consequência, nenhum grande surto a mais e tal. E aí acho que todo mundo, a partir dali, sentiu, não, ok. Foi um teste, né? Foi um teste. Dá pra seguir agora sim, agora dá. E nesse ano, janeiro já começou com tudo, assim. Eu tenho um calendário de festivais no site e tá uma loucura, assim. Tipo, já tem uns 70 festivais confirmados, mais ou menos. Caraca, só num único ano? E a gente tá só em fevereiro, assim. Tipo, tem muita coisa ainda que vai ser confirmada. Até mais ou menos agosto, setembro, sempre ainda tem algumas coisas sendo confirmadas. Então vai ter mais de um festival por semana, então, esse ano? Meio isso, assim. Caraca. Tem meses que são uma loucura, tipo assim, abril vai ser louco, março vai ser louco. E no segundo semestre também vai ter muita coisa. É um ano bem diferente mesmo, assim, tipo, acho que esse ano é o ano, assim, mais do que o ano passado. Mesmo tendo tido Lola, teve o Rock in Rio, mas acho que esse ano ele já começa de outro jeito, assim. Que incrível. Porque acumulou, né? Tem muito festival que tá voltando agora, né? Sim, exatamente. Tem muito festival que só tá voltando agora. Pois é, que massa, que legal. Tomara que dê tudo certo e que a gente não passe mais por nenhuma onda do Covid. Nossa, não. Que legal. Pri, dá pra ver que claramente você tem muita experiência na área. E eu queria saber se você conseguiria dar dicas para pessoas que têm sonhos parecidos com os seus. O que você falaria pra pessoa? E aí, o que fazer para se tornar um jornalista hoje? Um jornalista no teu ramo também? Quais são as dicas que você daria para quem tá começando e quer seguir seus caminhos?
Pare de usar o corretor. Escreva com a mão. Aprenda a escrever. Isso é fundamental. Vocês falaram aí de resiliência, né? E eu acho que resiliência é um negócio fundamental para ser jornalista hoje de qualquer área, assim, porque o jornalismo é uma área drasticamente afetada por todas essas revoluções tecnológicas que a gente tem, assim. Quando você acha que uma coisa está mais ou menos encaminhada e vem uma nova mudança e muda tudo de novo, então tá disposto a estar numa profissão que é instável e que tá à mercê de mudanças o tempo todo é uma coisa muito importante, assim. Mas vejam bem, é possível. Eu tô nessa desde o início dos anos 2000, então, assim, acreditem, é possível. Fora ser resiliente, acho que pensando especificamente no jornalismo musical, é saber que, assim, os espaços para exercer o jornalismo musical são poucos. E cada vez menores, assim, eu acho. Pensando em veículos tradicionais. Se você quer mesmo viver fazendo isso, escrevendo sobre música, eu lembro que, por exemplo, logo quando eu me formei naquela época ali, tipo, 2008, meio que só os jornais impressos que realmente tinham um espaço legal para isso, porque a TV não cobra essas coisas, sabe? Rádio é muito mais ou menos e tal. Os sites, portais de notícia, eles também não dão muita ênfase, são poucos os grandes portais, tipo, acho que o G1 hoje é o único lugar legal que eu gosto mesmo, assim, de ler jornalismo musical, pensando nos grandes, porque é o único que, tipo, investe nisso mesmo, tem uma editoria legal, focada nisso, assim, mas se você quer trabalhar nos grandes veículos e quer fazer jornalismo musical, não sei, assim, as opções são poucas, e é um mercado cada vez mais restrito também por outras questões, assim, mas o jornalismo musical ele sempre foi uma área menor dentro do jornalismo de um modo geral, com poucas opções. Então, assim, eu acho que um ótimo caminho, falando por experiência própria, é tentar fazer o seu próprio projeto. Como é o caso do Festival, assim. Ele tem 9 anos, o projeto é o trabalho mais longo que eu tenho desde que eu me formei. Assim, eu fiquei 4 anos trabalhando no jornal e 9 anos agora, contando só o tempo de formado, e 9 anos nele. Então, assim, já é mais que o dobro do que eu fiquei trabalhando em jornal. Então, eu acho que uma boa perspectiva é isso, assim, é pensar no seu próprio projeto. E se você decidir por isso, e se você... Ok, pode ser uma coisa paralela. Eu conheço gente, assim, que é jornalista, tem um trabalho de jornalista, tipo, um veículo tradicional, mas que tem ali, paralelamente, um trabalho de jornalismo musical, que é meio que um hobby, que não necessariamente vai ser um negócio, assim, mas está ali fazendo. Pode ser isso. Mas se você quiser fazer a coisa para valer mesmo, acho que uma coisa importante é ter visão que é um negócio, desde o início. Eu, infelizmente, não tinha desde o começo, eu acho que perdi tempo e energia um pouco, alguns anos, até me ligar nisso, mas acho que é importante ter em mente desde o início. Pensar também que jornalismo, seja musical, qual for, não se resume só a produzir notícia. Eu falei aqui várias vezes, qual que é a ideia do Festivalando, de produzir os guias, de produzir essa informação que é mais perene. E não só isso, por exemplo, tem o Festivalômetro, que é resenhas das pessoas nos festivais. Tem o buscador de festivais, que ele não está no ar agora porque eu estou reformando ele, mas você busca por festivais em qualquer lugar do mundo. Então, assim, jornalismo não é só produzir notícias, é produzir produtos, recursos que vão atender a necessidade das pessoas. E aí, falando de pessoas, eu falei a coisa dos festivais, às vezes eu não sei se eles pensam tanto nas pessoas, acho que uma coisa fundamental é pensar nas pessoas, na necessidade delas, assim, porque a gente, principalmente que entra nessa área de jornalismo musical, às vezes esportivo também, a gente entra muito por uma paixão. Igual eu contei, eu entrei nessa porque eu sou apaixonada por música. Mas acho assim, essa paixão ela pode ser o motor do que você faz, mas ela não pode ser a bússola. O que te orienta não é a sua paixão por aquilo. O que tem que te orientar é a necessidade das pessoas, porque é um negócio, no fim das contas, o jornalismo, qualquer coisa, e a função de um negócio é atender alguma necessidade de alguém. E o jornalismo, ele é uma prestação de serviços, se você pensar isso, é um serviço informativo. Então, assim, pense nas pessoas
na necessidade delas produza o seu conteúdo pensando nisso, assim. O Festivalando nunca foi um sucesso de audiência, o mais famoso, o mais conhecido, o maior, mas o que sustentou ele esses anos todos foi pensar numa necessidade muito específica das pessoas. Uhum. Ele tá aí por causa disso. Se ele fosse um negócio genérico, falando só o que eu quero, porque eu quero, eu não sei se ele teria resistido tanto tempo, mas ele tá aí por isso, assim, porque ele tá atendendo uma necessidade constante de um público bem específico, bem nichado, mas que existe, que é essa informação de planejamento sobre festivais de música. Então, ter as pessoas em mente também, essas coisas todas. Entendi. Então, você falou basicamente o que eu falo pra todo mundo. Olha, eu sou muito bom no que eu faço na minha área, mas não entre na minha área, que ela é muito difícil. Pense bem. Pense bem se você vai querer fazer isso, que eu levei muito tempo pra dar onde eu tô. Não é Tem fácil. caminhos mais fáceis pro sucesso na vida. Acho tanto que a gente falou aqui no começo, né? Que todo mundo aqui tem quase 20 anos de carreira. Então, ó, meu amigo, pensa. Mas assim, Pensa bem. se eu posso fazer um comentário pessoal, eu me sinto muito triste pelo jornalismo ter sido afetado tanto pelas redes sociais como ele foi. Porque hoje em dia tem muito conteúdo descartável, eu acho que esse é o que dá pra resumir. Eu adorava revista, igual eu comentei, né? Eu adorava as reportagens, aquelas que eram tipo 5, 6 páginas, que dissertava tudo sobre o assunto, entrava a fundo das coisas. Então, era um conteúdo que você aprendia e era um conhecimento geral. Era uma coisa que ficava na tua cabeça e você fala, cara, eu sei falar sobre aquele assunto graças a um jornalista que tomou o tempo dele lá, ou dela, passou dias e dias a fundo fazendo uma pesquisa complexa para produzir um conteúdo de extrema qualidade. Então, assim, eu torço para que alguém invente uma rede social e fica a dica para a próxima pessoa que quer montar uma rede social. Faça uma rede social focada em conteúdo de qualidade, não volume. Né? Algoritmo que fica pedindo para a pessoa fazer 100 histórias num único dia. Gente, não tem como. Eu acho que as pessoas perderam muito essa questão de qualidade, focaram muito em quantidade, né? Então, isso é triste. Eu acho muito triste. Sim, é uma profissão que nunca foi muito fácil, assim, mas ela ficou muito mais difícil por conta de todas essas mudanças, assim. Muito afetada mesmo e continua sendo, e acho que meio que, não sei se tem saída, assim, a questão é meio que ir sobrevivendo, sabe? Às vezes tem. Às vezes alguém faz uma rede social anti-fake news. Tomara, assim, esse é um dos grandes... uma das grandes tarefas, assim, que algumas organizações internacionais, alguns projetos se ocupam hoje, assim, tipo, como driblar essas fake news, assim, tipo, né, como que você desarma isso, como que você educa as pessoas, acho que é o principal ponto, assim, se você prepara as pessoas para não caírem nessa, tipo, acabou, né? Então, e é interessante porque hoje. eu vi uma vez eu comentei sobre isso, um assunto parecido desse com um colega meu, e ele falou assim, mas houve uma descentralização da mídia, né? Hoje em dia todo mundo é jornalista, né? Todo mundo conta uma notícia, mas eu falo, cara, ok, eu entendo os benefícios da descentralização, mas quem que é o fiscal disso tudo? Porque a fake news é a clara prova de que não está tendo revisão do que está sendo falado, né? E quem mais sofre com isso, além dos jornalistas, é a ciência também, né? Também. Tanto de fake news que a gente teve em relação, por exemplo, à pandemia, né, das vacinas e tal, que foi uma coisa horrorosa. E as pessoas acreditavam. Eu falava assim, gente, não, vocês não vão virar jacaré. Porque no fim também, essas plataformas, elas lucram muito com isso, assim, né? Tipo, as grandes redes de fake news, elas investem muito em publicidade nas redes sociais para conseguir ter alcance. E quem tá ganhando esse dinheiro da publicidade? Então, assim, e não é pouco dinheiro, assim, quando você vê grandes investigações sobre essas redes de fake news, tipo, é gente muito grande. Não é só um cara mal intencionado que tá escrevendo qualquer bobagem, tipo assim, é um esquema grande mesmo. E tem muito dinheiro envolvido e esse dinheiro tá indo para as plataformas, elas lucram com isso. Sim. Eu acho que não houve uma descentralização da informação, eu acho que foi o contrário. Eu acho que houve uma centralização nas empresas de TI que são donas das redes sociais. Então, acho que foi o processo contrário. Né? E tinha que acontecer o contrário. Tinha que existir aí uma nova rede de notícias e conteúdos, né? Que as revistas voltem a ter a presença que elas tinham antes, que foco no conteúdo. Eu adorava revistas com excelente conteúdo. Eu adoro até hoje, ainda sigo a versão online, né? Tento seguir o máximo que eu posso. Mas assim, é interessante. Tomara que a gente consiga, quem sabe nos próximos anos apareça uma nova rede social com o inverso do TikTok.
Ia ser legal. O TikTok, depois do TikTok, o que vai ter? Uma rede social de 5 segundos? Exato. O pior, Mas pior é que- sobra, sabe? e o pior é que eu já vi um vídeo de um canal que eu sigo que faz paródias de jogos e tudo mais, fazendo uma paródia justamente sobre isso. Uma rede social de era 1 segundo. Oi, É horrível, uma rede social dos GIFs. A paródia era boa. a gente vai resumir todo o conteúdo em sim ou não. É. Que é a única coisa que dá pra falar em 3 segundos, né? Pensa comigo. A gente vai voltar à época daquele do celular que você ligava pros amigos e falava: Oi, tudo bem? Onde você tá? Tá bom, tô chegando. Isso vai ter que explicar para as crianças do TikTok também, que elas não vão entender o que é isso. Exato, ligar de 3 segundos, gente, porque teve uma época aí, eu não e pior que foi, e era verdade na época, né? Realmente acontecia isso. Você conseguia ligar durante 3 segundos sem gastar crédito. Porque- Tipo, não caía a fichinha lá do cartão, né? Exatamente. Então você conseguia ligar de graça. E hoje em dia vocês têm acesso ao Wi-Fi desde criança. Então é tranquilo, vocês conseguem comunicar com todo mundo. Mas quando, né, a telefonia aí, móvel, né, não a telefonia fixa, começou, né? O pessoal começou a ter celular na mão. E celular, por celular, eu digo, não era um celular com tela colorida, era um celular monofônico. A gente ligava assim, ó, de 3 segundos ligava. Ligava. Isso forçava a rede das o operadoras. grande lance, assim, tipo, o celular top, logo quando surgiu, esse era o celular que vibrava quando alguém te ligava. Exato. Esse Tinha era o uma grande lanterna. recurso, assim. Quem tinha o celular com vibra-cal, Caraca. então assim, nossa! Eu copiei muita música no polifônico na mão. Vocês lembram disso? Sim. Claro que lembro. Você pegava meio que a partitura ali e ia copiando na mão, não era copia e cola, era na mão, você digitava as notas. Sim, cara, eu cheguei a comprar o toque polifônico, monofônico ou polifônico, não lembro agora, Aham. do Dire Straits, Sultans of Swing, cara. Ó, que chique. Quando eu tocava o celular. Não, isso era tão Califórnia. Já era Eu outro. tinha Revolution dos Beatles, assim, era na época que eu trabalhava em redação de jornal, e começa com um grito do Paul McCartney, né? Aham. E aí começava a tocar o celular na redação, e era aquele grito, assim, todo mundo ficava, o que é isso? Ah, não, é só o celular da piscina. Ei, mas vamos falar daquele. João, te ligo. Tem isso, né? João, atende. Tinha Gente, que isso. horrível. Aquela pessoa na TV assim, né? Sim, era o comercial, era basicamente isso, verdade. Mande o seu nome para não sei que número e receba de volta. Era Isso. R$10 o Pague toque. 10 e uma assinatura escondida que você ficava pagando 15 todo mês sem saber do que era. E não Exatamente. cancelava. E, gente, 10, 15 reais naquela época era muito dinheiro, tá? Muito, muito. Hoje em dia não compra uma coxinha, mas naquela época eu comprava muita coisa. Enfim. Pri, muito obrigado por ter participado do nosso podcast. A gente vai chegar no final. Poxa, a vida passou Infelizmente. voando. Gostaria muito de agradecer a sua participação aqui. Agradecer também todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo, chegou até o finalzinho aqui. Claramente pedir, né, como de costume, para que vocês curtam o vídeo, sigam o nosso podcast no Spotify também, para que o algoritmo malvadão recomende o nosso conteúdo que a gente tenta produzir com tanto carinho, né? Mas, Pri, Você vê, você acompanhando a gente, você tá vendo aqui que a gente produz conteúdo de qualidade aqui, ó, chamando pessoas que nem a Pri aqui, ó, que arrasam, que Não ensinam. é uma prova de qualidade. É a prova aqui, ó. Exato. Ale, também muito obrigado pela participação. E, Que agradeço. Pri, se você quiser deixar um recadinho para quem está nos ouvindo aqui, para seguir o seu site, as redes sociais também, coisa do tipo, fique à vontade. Bom, queria agradecer o convite. Fiquei muito feliz, assim, sempre é uma felicidade poder falar do Festivalando, assim. Felizmente, nesses anos todos, eu sempre volta e meia sou convidada a falar sobre ele. Amanhã vou gravar um outro podcast também sobre Festivalando, sobre festivais. Legal. Então, obrigada mais uma vez pelo convite. Obrigada pela Infinity ser tão legal e ser uma hospedagem de sites tão boa, porque eu mudei pra vocês depois de passar muita raiva com os provedores. E depois que eu entrei com vocês, tipo assim, simplesmente isso acabou. Eita, tretas. Não- Estou sentindo uma Não existe treta. mais, não existe mais problema. E acompanhe o Festivalando, se você vai a algum festival no Brasil ou no exterior.
essa informação tem no Festivalando, e se não tiver escrita no Festivalando, você me pergunta porque eu vou ter essa informação para você. Que é isso, hein? Eu não sou ativa nas redes sociais, né, como eu falei, né, nos perfis do Festivalando, mas se você manda DM, se você manda mensagem privada no Twitter, se você dá uma mention, se você manda um e-mail, se você deixa um comentário no site, eu respondo absolutamente todo mundo. E é isso, se quiser saber de festivais, é com o Festivalando. Aê! Show de bola! Então vamos nessa. Até mais, pessoal. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.